Gente querida, boa tarde. Estamos aqui na cantina do Praxedes, meu amigo Mário. Esse é o primeiro programa de uma série que vai se chamar Inconfidências Curitibanas. Obviamente, como o programa já diz, o nome já sugere, a gente vai trazer personagens daqui, artísticos, culturais da cidade de Curitiba, para que contem histórias que você nunca ia ficar sabendo de uma forma descontraída. Tanto é que estamos na cantina do Praxedes, cantina do Mário, tá? Aqui é um lugar de eventos, inclusive, se a senhora quiser fazer o batizado da sua neta, aniversário, não quer se incomodar, olha a estrutura que a gente tem aqui para 50 pessoas confortavelmente sentadas. O Mário atende, aluga o espaço, o que for melhor para você, tá? Então, esse ambiente descontraído, ele será o palco sempre. O Mário, a Cantina do Praxedes é a nossa parceira nessa empreitada, ok? A gente também conta com o patrocínio do restaurante La Rampa e daqui fornece, vocês vão ver o capricho do Mário. O Mário hoje vai fazer. Que carne que tem pra gente hoje, Mário? Hoje tem um bife de chouriço, uma linguiça de pernil. Ah, que beleza. Uma escarola com bacon. Então, nós vamos pegar e hoje eu estou trazendo como surpresa. Vocês sabem que os programas a gente erra, faz ao vivo, grava de novo, etc. Mas eu tinha que começar acelerando a 200 por hora. Então, hoje, eu quero apresentar para vocês o meu amigo, o tremendão, esse dinossauro do rock, tá? O Carlos Gettner. Ele nos vai contar histórias que vocês nunca imaginavam. Carlão, o show é teu e me conta o que eu tenho que saber do Carlão. Bom, pelo que você falou do nome do programa, você quer saber as minhas inconfidências. Certeza. Então a gente vai levar um papo que vai começar em Porto Alegre, onde eu morei depois de nascer. A minha família se transferiu, eu nasci em 48, e a minha família se transferiu para Porto Alegre, meu pai, minha mãe, eu e o meu irmão pequeno, que recém tinha nascido, em 1950, tinha 1 ano e meio. E morei em Porto Alegre de 1950 a 1968. Em Porto Alegre foi que eu comecei a minha aventura, vamos dizer assim. A família da minha mãe era toda de Curitiba, meus avós maternos moravam aqui, minhas tias, primas, etc. Todo mundo era daqui. Mas eu morei em Porto Alegre até 1968, e a gente sempre vinha para Curitiba, ou em alguma festa especial, ou sempre passando o Natal aqui com meus avós, que era um momento assim, super importante na família. E eu, por ser o primeiro neto homem, que a minha mãe se casou com a minha tia polaca, que era a segunda irmã da minha mãe, e no mesmo dia, meu avô descolou uma fatura dupla na hora, resolveu o problema do débito e crédito. E eu era assim o queridinho do meu avô, dizendo assim, entendeu? Então, quando eu vinha para cá, a gente ficava uns dias aqui, daí meus pais voltavam para Porto Alegre. Aí meu avô chegava para minha mãe e disse assim: deixa o Carlinhos ficar aqui mais um tempo com a gente, depois a gente manda ele de avião para vocês. Então eu comecei a viajar de avião com 4 anos de idade, sozinho. Naquela época era Real, a Varig, etc. Aí meu avô me levava para o aeroporto, me colocava aos cuidados da aeromoça, que me levava para o avião, tinha todos os cuidados e tal, e meu pai me esperava no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Assim que eu descia no colo da aeromoça, ele já vinha Agora, desde pequenininho no colo da aeromoça. Nunca prestou. Já me armava. Aí, depois disso, a minha mãe era pianista e acordeonista. Então a gente sempre teve um lance de música em casa. Apesar que naquela época não existia música de juventude, né? Então o que acontecia? A minha mãe tinha uma vitrola daquelas de móvel, um armário cheio de discos, que eram coleções de discos de 78 rotações, com cantores do rádio, Emilinha Borba, Marlene, Carlos Gardel, os tango argentinos, e mais alguns LPs
de música americana, instrumental, etc. Assim. Então, eu estudava de manhã e à tarde o meu irmão gostava de jogar bola, eu ficava em casa curtindo aqueles discos, ouvindo rádio, lendo, etc. Até que um domingo eu fui numa matiné, que tinha um cinema a 2 quadras da minha casa, e estava passando um filme, Jailhouse Rock, que é, eu acho que é o segundo filme do Elvis Presley, e eu acho que o primeiro que veio para o Brasil. Quando eu entrei no cinema, aquele cara começou a cantar It's 1 for the money, 2 for the show, 3 to get ready now, go, can't go. Porra, fiquei completamente arrepiado, todo mundo batendo com os pés no chão, de repente levantamos no cinema, começamos a pular dentro do cinema, e foi uma loucura. Bom, naquele momento, assim, instantaneamente, eu tinha 7 ou 8 anos de idade, eu virei roqueiro. Cheguei em casa e disse pro meu pai e mamãe, eu quero um disco do Elvis. Os dois nem sabiam quem era e o que se tratava. Eu fiquei 1 ano enchendo o saco dos meus pais. Não tinha. Não tinha, né? Fiquei 1 ano enchendo o saco dos meus pais. Meu pai é assim, ele trabalhava como representante da firma do meu avô. Então não tinha horário, não tinha aquele negócio de sair e tal. E a minha mãe era uma boa viva, dona de casa, mas tinha curso de bordado, curso de docinho, curso de bolo, curso de costura. Então, toda tarde ela estava na rua. Eu ficava sozinho em casa. Então, curtia meus discos com volume lá, ouvindo aquelas coisas. Até que um dia meu pai disse para minha mãe, ele chamava ela de negra, assim, negra, pega esse guri, vai pro centro, ande naquela rua da praia, que já era um pré-calçadão, antes do calçadão da Rua 15, e entre em todas as lojas de disco e veja se tem um disco do Elvis, porque eu não aguento mais esse pentelho encher meu saco. Bom, aí nós fomos no Cerame, que era uma loja de disco e confeitaria, bem quase no começo da Rua da Praia, em Porto Alegre, que era o centro da cidade. Cheguei lá e tinha um disco do Elvis. Olha. É. Eu acho que o primeiro disco, não sei se era o disco do Jay, não, era o primeiro disco do Elvis, que era aquele que ele tá com um violão assim, que depois o The Clash fez uma capa igual, com o nome do The Clash, baseado no disco do Elvis. Bom, aí o que aconteceu? Em vez de ouvir todos aqueles 78 em rotações que a minha mãe tinha, papapá, eu chegava da escola, fazia meus trabalhos escolares, punha o disco na radiola e ficava a tarde inteira ouvindo os dois lados do LP sem parar o tempo todo. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de ser músico, porque, infelizmente, eu não nasci com aquele dom natural. Não tinha ouvido, não tinha ritmo, não tinha nada. Eu acho que a última pessoa que podia ser músico no mundo era eu. Entendeu? Mas eu adorava música. Bom, aí passou um tempo eu só curtia. Daí, durante até o final dos anos 50, começo dos anos 60, eu comprei todos os discos do Elvis e assisti todos os filmes do Elvis que passaram em Porto Alegre. Até que um dia, abrindo aquelas revistas que a minha mãe comprava, Cruzeiro, Fatos e Fotos, não sei mais o que, e uma fotinha assim de 4 carinhas pulando com as mãos pro alto, assim, diz assim, fenômeno na Inglaterra, papapá, The Beatles, uma banda que tá... Isso 60 aí? 62, 63. Beleza. E eu tinha um amigo meu, que a gente se cruzava, que morava no bairro, perto do bairro que eu morava em Partenon, ele morava no Petrópolis, que é o bairro acima do Partenon, em Porto Alegre. Que o pai dele era aviador, piloto daqueles Constellation, quadrimotores, naquela época, começo dos anos 60. Um brinde aos nossos espectadores. Saúde! Saúde, saúde, saúde. Saúde e sucesso aqui, essa empreitada na cantina do Praxedes. Aliás, eu quero fazer um adendo. Esse Praxedes aqui, que é um dos nossos anfitriões, foi casado com a minha prima e eu considero ele como um primo de sangue. Então, nós temos uma relação desde 1968. 68. Adoro essa figura, amo ele e nós temos uma longa história juntos que, em outras oportunidades, a gente vai voltar. Algumas coisas é bom não contar. Vamos pular. Aí seriam as inconfidências do Praxedes. Vamos pular. Olha, pode sair um número aí, uma edição
Inconfidências do Praxedes. Boa, Carlão. Boa, show. Bom, além de música, eu também fui jornalista, então de vez em quando eu faço umas pautas. Boa, boa. Então, aí eu falei para esse meu amigo, disse assim, pô, teu pai tá sempre viajando para os Estados Unidos, vê se ele consegue, quando numa dessas viagens, comprar um disco dos Beatles, qualquer disco, que pintar lá, chega na loja, tem disco dos Beatles? Tem, me dá um aí e traz pra... Aí tô lá de bobeira, uma tarde, toco o telefone. Magro, tem uma surpresa para você. Mais um adendo. Naquela época, 63, eu tinha 15 anos, já tinha essa altura, 1,80 m e poucos, só que pesava 65 quilos, era assim, ó. De frente era uma linha, de perfil, aliás, era assim, vamos dizer, uma lista. De lado já foi de embora. lado era uma linha. De lado já foi embora. Que era fino e comprido. Depois eu volto à questão do fino. Mas, por enquanto, era isso. Ele disse assim, meu pai comprou um compacto dos Beatles, vem aqui em casa para nós ouvir. Bora, saí voando, né? Peguei o ônibus, subi o morro lá, que a Partenon era na Baixada e Petrópolis era no alto do morro. Fui para casa dele, chegamos lá, cara, era o compacto com She Loves You e I Want to Hold Your Hand. Bom, moral da história, isso era umas 2 e pouco da tarde, nós ficamos até as 10 da noite, ouvindo as duas músicas, sem parar, não ouvia mais nada. Foi até quase furar o disco. E alucinados. Né? Daí a gente voltava de novo, 2, 3 dias depois, voltava para ouvir de novo. Aí já estava passando Gumex no cabelo, esticando o cabelo, tentando fazer uma franjinha na tela, e já deixando o cabelo crescer para aparecer com aquela fotinha que a gente tinha descoberto das figuras. Bom, só que nessa época ainda tinha aquela coisa, todo mundo usava meia cabeleira, quer dizer, você ia no barbeiro, ele só deixava aquele topetinho em cima e passava a máquina dos lados. Então, você deixar crescer o cabelo, deixar ele subir em cima das orelhas, era um atentado ao pudor, entendeu? Para vocês terem uma ideia como é que era a repressão familiar e social naquela época do início dos anos 60. Mas quando surgiu o lance dos Beatles, eu disse assim, pô, agora é uma banda, né? O Elvis eu nunca vou ser cantor porque não tinha voz nem era afinado. Mas uma banda, de repente, eu talvez consiga tocar um instrumento. Né? Aí cheguei pra minha mãe e disse assim, eu quero um violão. Não! Você já tem um tio que é malandro, não sei o quê. Isso aí... Mau elemento. Mau elemento. Esse negócio de música só vai dar problema e nada. Eu quero um violão. O mesmo processo que eu fiz enchendo o saco com o disco do Elvis, eu comecei com o lance do violão. Aí nós íamos passar o Natal aqui, e não sei por que cargas d'água o meu avô soube, quando eu chego receber os presentes, tinha um violão Delvecq. Olha aí. Que é uma fábrica de violões em São Paulo, tradicional na história dos luthiers do Brasil, e era um violão muito legal, entendeu? Bom, só que eu continuava não tendo ouvido, não era afinado nem nada, né? Então eu pegava aquele violão. Mas tinha um violão. Tinha um violão, né? Aí tinha um amigo meu, que era o Aníris, que morava perto da minha casa, que também já estava iniciando na música. E daí a gente começou a se reunir. No fundo da minha casa tinha a garagem do carro do meu pai e mais 2 quartos fora da casa, no final da rua onde a gente morava, na casa onde a gente morava, em Porto Alegre, na Rua Fátima. E a gente, sábado à tarde, ia para lá com os violões e tal, e começava a tirava umas músicas dos Beatles, do Renato e seus Blue Caps, algumas músicas instrumentais do The Ventures, The Shadows. Ô, Carlão, Renato e seus Blue Caps também eles plagiaram ou puseram letra em português de música dos Beatles. Não, Não foi essa a pegada deles? O sucesso inicial. Menina linda. Quero essa garota, faça-me o favor, venha pra cá. História, moça, meu amor. Né? Exatamente. Só que o Renato Sebluquet, apesar de criou praticamente uma coisa de cover do Brasil, que já tinha acontecido até antes com o Tony Campelo, Celi Campelo, o Biquíni de Bolinha, Amarelinha, Estúpido Cupido, que eram músicas
americanas que já foram, vamos dizer assim... Estúpido Cupido era Paul Anka, não era? Eu acho que era Paul Anka. Tinha, depois, logo quando surgiu a Jovem Guarda, tinha a Lene Lillian com Regan's Loop. Aquela música que é... Pô, agora não me lembro como é que era a letra em português, mas não importa. Então tinha essas coisas, quer dizer, foi o início do rock do Brasil até surgir a Jovem Guarda. Então, naquela sessão que a gente se reunia em casa, os caras tocavam violão e de repente eu dizia para dar uma palhinha e o negócio, eu sabia os acordes, porque eu ficava prestando atenção, sabia mudar já os acordes, só que não tinha ritmo, trocava na hora errada. Não, eu queria arrancar os cabelos. Então. Na época você tinha ainda. Bastante. Daí me deu um estalo, assim, porra, como é o negócio? Não tinha baixo ainda, né? Como é esse negócio de baixo? Não, é um negócio de fazer e seguir as notas dos acordes. Eu digo, isso eu faço. Aí comecei brincar no baixo. De fazer baixo no violão, só que tocava numa nota só. Sim. Sabe? E por aí foi. Até que 63, 64, nós montamos uma bandinha lá. Aí tocava as músicas instrumentais dos Incríveis, do The Clevers, que eram os Incríveis, depois do The Jordans, The Ventures com Apache, Lonely Bull, Shadows com Sleepwalk, etc. Olha só. Não, aquela coisa. Os Ventures era a versão americana das bandas instrumentais e os Shadows era a versão inglesa do mesmo tipo de coisa. E começamos a tocar músicas do Renato e seus Blue Caps. Tinha o Gordinho, que era um amigo meu, que morava na mesma rua que eu, também era vizinho do Aníris, que era o guitarrista que fazia os solos, que tocava a base e que cantava. Então ele cantava as músicas do Renato e algumas coisas, Ferry Cross the Mercy, do Guerra de Pacemakers, etc. E eu comecei naquela brincadeira. Aí em 64, um ano depois, vamos dizer assim, eu fui estudar na Escola Técnica Parobé, fazer um curso de eletrotécnica, e no Grêmio da escola tinha um violão elétrico da Delvec, daquele super violão, que eu entrei no Grêmio só por causa do violão. Chegava fim de semana, sexta-feira, eu ia no Grêmio, pegava o violão, levava para casa, e na segunda-feira trazia de volta. Aí eu comecei a fazer baixo com o violão elétrico, nas 4 cordas de cima, porque daí já tinha um som e tinha tom. Então eu botava o tom mais grave no violão, e ele funcionava melhor do que o violão acústico. E fui começando, vamos dizer assim, entrar nessa praia, já por influência daí dos Beatles, dos Rolling Stones, do The Animals, do Shakers, que era uma banda argentina que fazia sucesso no Brasil, The Who, etc. E daí eu tô um dia, de tarde, com a minha vitrolinha portátil, assim, na frente da minha casa, sentado assim nos degraus, com a vitrolinha e os LPs, né? E com o violão assim, tentando ver se conseguia tirar alguma coisa do que eu ouvia nos discos. Aí passou um amigo meu, que era o Hernani, que era baixista de uma outra banda de Porto Alegre. Aí, Magro, tudo bem? Sentou ali comigo e ficou. E ele vendo que estou tentando tirar alguma coisa aqui, mas você sabe que não é bem assim. Eu disse, eu vou te mostrar uma coisa. Aí ele pegou o violão e fez assim. Isso aqui é a escala de Lá. Você pode fazer a mesma coisa em Sol. Pode fazer uma escala completa. Porra, peguei os modelos, deixa comigo. Tô em casa. Pô, deixei os discos de lado e pegava o violão, cara, e ficava a tarde inteira assim, acorde por acorde. Daí surge o baixista. Aí foi que começou a pintar o baixista. Aí o Aníris foi tocar com os Brasas e foi para São Paulo, tinha um programa na TV Excelsior, na época da Jovem Guarda. Aí entrou um outro guitarrista para fazer solo, com o mesmo Gordinho, e o Luiz Ney, que é casado com a Ilha, cunhado do meu irmão, que agora mora aqui em Curitiba, na bateria, e eu no baixo. E a nossa banda se chamava Os Frenéticos, que era o lance do Ferry Cross the Mercy, do
do Gary and the Pacemakers. Então nós éramos os frenéticos. E a gente já agitava. Mas não tocava em lugar nenhum, a gente só se reunia e tocava junto, entendeu? Nunca teve, assim, uma apresentação pública. Aí lá por 65, metade de 65, eu estudava na escola Parobé, que era de manhã, que era os spam aqui, ó. Que era na metade de manhã e de tarde. Estou chegando em casa no final da tarde e tem dois carinhas assim parados na esquina da minha casa. Eu estou chegando e disse, você mora por aqui? Mora. Você conhece um tal de Magro? Conheço, por quê? Não, nós somos uma banda de Petrópolis, estamos precisando de um baixista. E ouvimos que tem um cara que toca baixo aqui. Nós estamos querendo saber se você sabe onde ele mora, que a gente quer convidar ele para entrar para a nossa banda. Eu disse, e como é que é a banda de vocês? Ah, a nossa banda se chama Beat Group. Beat Group? Eu digo, Beat? Pô, legal aí, cara. E o que vocês tocam? Ah, nós tocamos Beatles, Stones, Animals e fazemos músicas próprias em inglês. Eu digo, é? Ah, que beleza. Então, mas daí, você conhece o Magro? O Magro sou eu. Ah, é? E daí? Tô dentro. Tô dentro. Que Bom, aí, maravilha. essa música era para ser um quarteto. Era o Alemão Laírton da guitarra, o Jorge. Na época, padrão Beatles, tudo é quarteto, né? Bateria, baixo, bateria e guitarra. E guitarra. Duas guitarras, baixo e bateria. E o Jorge da bateria, e disse que tinha um cantor que não estava ali com eles, que era o Rui. Daí eu disse assim, olha, não é por nada, mas eu tenho um garotão aqui, amigo meu, que mora nessas duas ruas atrás daqui da minha rua, que canta muito bem. Que era o Gordinho. Não era o Gordinho, era o Marinho. Era o Marinho. O Gordinho já estava no outro. Era o Marinho, era bem mais jovem. Mas era o Marinho, já é uma coisa. Já é uma coisa, tá vendo? E ele tem uma guitarrinha, Janine Supersônica, e ele canta e toca muito legal, faz uma base. Eu disse, então convida ele. E daí, quando é que a gente pode ensaiar? Eu digo assim, eu vou falar com a minha mãe. Eu tenho dois quartos aqui nos fundos da nossa casa, quem sabe a gente possa ensaiar aqui, se ela liberar. Pô, aí eles trouxeram os equipamentos lá e começamos a ensaiar. Daí virou um quinteto, duas guitarras, baixo, bateria e um cantor que tocava pandeiro, maraca e tal. E em vez de virar os Beatles, nós viramos os Stones de Porto Alegre. E em Porto Alegre tinha uma banda que se chamava Som 4, que eram os Beatles de Porto Alegre, assim como foi os Metralhas de Curitiba. Opa! Então, aí a gente começou a tirar, então tinha, tocava de tudo, né? Rock and roll e as músicas notas. Tinha I'm happy, I'm happy because I play rock and roll. Olha aí. Quer dizer, aquelas primeiras composições iniciantes, assim, em inglês e tal. Mas aí já foi o estalo que me deu um estalo assim, dá para compor, entendeu? Então, ideias, assim, de temas e coisas, sempre foi uma coisa que pintou na minha cabeça, entendeu? Tanto é que eu fui parte além de, depois que eu entrei para a Chave, comecei a trabalhar com a Chave, que isso é uma história que vem depois, como operador de som e de luz. Daí quando saiu o baixista, eu virei o baixista, porque já tinha essa trans, e daí eu e Orlando praticamente produzimos a parte mais significativa da Chave, que foi o quarteto final de 75 a 79, e nós dois, Paulinho teve uma participação maior na parte musical, mas eu e Orlando, nas letras das bandas, além da parceria que a gente teve com o Paulo Libins. Carlão, o Paulinho também foi do Blindagem. Não, ele foi do Blindagem. Ainda é do Blindagem, depois que saiu da Chave. Tá. A Chave era o Carlão, o Orlando, o Paulinho e o Ivo. Eram os quatro. Bom, então vou dar um pulo no tempo, porque essa história de Porto Alegre já está praticamente acabando. Não, mas só para acabar com o Beat Group é o seguinte. A gente começou a ensaiar, eu tinha uma banda legal, cara. O maior pique, porque eram músicos bons, o alemão tinha feito curso de acordeon no conservatório, foi formado com louvor, tinha um puto ouvido, o Rui cantava super bem, o Jorge era um baterista cheio de tempos e contratempos, que era uma coisa, vamos dizer assim, meio inédita nos bateristas da cena de Porto Alegre, porque ele era um cara que tinha uma noção de tempo, então ele
fazia aqueles contratempos na bateria, que criava um lance meio assim, que você não entendia, e pô, depois caía no tempo certo. Voltava pro tempo certo. E era um barato, entendeu? Então, a gente foi ensaiando, daí vamos falar com o Rosário, que era o principal empresário das bandas de Porto Alegre. E com o Rosário trabalhava uma moça que a gente já conhecia, que era a Claudete, que era assim a pesquisadora dele, que assistia as bandas, via se tinha viabilidade ou não, e depois que se ela chegasse a fazer parte do cast do escritório, ela dava um apoio operacional para as bandas. Aí a Claudete foi ver o nosso ensaio. Pô, nessas alturas nós já tocávamos, isso já era mais de metade, você tocava My Generation dos The Who, porra, que era uma puta de uma música, praticamente tudo dos Beatles, dos Stones, dos Animals, Shaker, etc. Já tinha um monte de músicas nossas em inglês. Só que a gente tinha um equipamento que era uma bosta, entendeu? Meu primeiro baixo nos Beat Group era um baixo feito em casa, sem traste, né? Eu não sabia onde eram as notas. Aí a gente afinava a nota lá, daí quando chegava aqui ou lá, eu punha um esparadrapo no cabo por trás, mas ó, tem que vir até aqui, né? Senão olha passa, né? Só que quando afinava o lá aqui, quando você vinha aqui, vamos dizer assim, pro Mi embaixo, já não estava afinado. Então você tinha que tentar achar um meio termo entre a metade e a oitava para afinar. Aí quando eu comecei a trabalhar na Philips, assim que eu me formei como eletrotécnico na Escola Técnica Parobé, a primeira coisa que eu fiz foi na loja do Maroc, comprei um baixo Gemini, que era uma cópia da Janine, que era uma cópia do Fender Jaguar. Aí, pô, aí eu tinha um baixo, com traço, armado, tal, e com um som de Fender já, porque era uma cópia, né? Os equipamentos tal. Daí, pô, temos que achar um jeito de melhorar o equipamento, senão já não vai tocar nunca, né? Aí, o marido de uma sobrinha, uma amiga da minha mãe, que morava na mesma rua que nós, era um advogado da Caixa Econômica do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul era o único estado do Brasil que tinha uma Caixa Econômica regional, sem ser a Caixa Econômica Federal. Aí fui falar com o Gilberto. Gilberto, seguinte, como é que a gente faz para fazer um empréstimo aqui na Caixa? Bom, já tem um fiador e tal, se vocês não têm uma renda assim. Tal. Não, é para minha banda. Você tem como arrumar um fiador? Acho que vamos ver, né? Vou falar com o Magrão. Não, aqui, Magrão. Se falasse uma Magrão, não sou louco. Aí reuni com o alemão, moral da história. Botamos a mãe do Jorge como sacadora e o pai do alemão como avalista. Como avalista, olha aí. Saímos, não sei nem qual era o valor na época, só que a gente foi na loja Maroc, que era a principal loja de Porto Alegre, e compramos um Super Thundersound para o baixo, 2 True Reverbers, que eram cópia dos Twin Reverbers da Fender para as guitarras, uma coluna de voz felpa com um amplificador com 6 canais, 3 microfones que vinham em pedestais com 2 colunas, com 4 falantes em cada uma bateria Pinguim, cópia daquela cor e modelo da Ludwig, do Ringo Starr. E moral da história, você ia tocar num clubinho em Porto Alegre, levava equipamento de palco, e tinha um microfone só na frente do palco, que entrava no amplificador Delta, e tinha 2 caixinhas penduradas assim, na lateral do palco, que a voz saía para frente, que você mal ouvia com a zoeira, vamos dizer, do salão do clube. Né? Bom, aí quando os Beat Group chegavam, montavam 2 colunas felpa com 100 watts de coisa, 3 microfones, cara, puf, moral da história. A gente toca... Porque Porto Alegre tinha uma coisa, tinha não sei quantos clubes que faziam sexta, sábado e domingo, X horas de rock. Então começava assim, 8, 9 horas da noite e até as 4 da manhã. Só que nenhuma banda tocava esse tempo todo. Então você vendia contrato assim, das 8 às 9 eu toco no Partenon, dá um intervalo de 40 minutos para chegar na outra coisa, das 10 às 11 eu toco na Glória, das 11 à meia-noite eu toco no Petrópolis. Aí, moral da história, a gente tinha um amigo nosso de Macon, pô, era só, não tinha aquele negócio de esticar fio, passar som, já. Você só chegava, ligava os amplificadores automáticos, botava as 2 caixas nos pedestais, ligava os microfones, e em 10 minutos você já estava tocando. Entendeu? Sabia os volumes já que você regulava e pau na máquina.
O Beat Group tocava 6, 7 horas por noite. Em 5, 6 lugares por noite. Não, pagou o empréstimo rapidinho, né? Na boa, entendeu, cara? Aí teve um festival de Beatles na Sociedade Espanhola de Porto Alegre. E o Som 4 era a banda de Beatles. Os caras tocavam de terninho, já tinha equipamento importado, com baixo... Era um cover da época. Era o cover da época. Só que nessa história, aquele meu amigo, que o pai dele era aviador, saiu o Magical Mystery Tour. E ele trouxe o álbum para nós. Aí no álbum tinha Magical Mystery Tour, Lady Madonna e... tinha mais uma canção também agora. Aí nós tiramos essas duas músicas inéditas, porque o disco não tinha saído no Brasil ainda. Tá. E tinha umas 10 bandas participando desse festival de Beatles na Sociedade Espanhola. E nós era a 8ª, a 9ª banda a se apresentar, e o Som 4 se apresentou como a 5ª ou a 6ª. Só que você se apresentar e ficar todo mundo lá, porque todo mundo quer saber o resultado no final, né? Aí quando nós chegamos no 8º, na 9ª banda que era para se apresentar, já perto do fim, começamos. Lady Madonna. Daí. Roll up for the Mystery Tour. Porra, os caras. Que é isso? Que é isso? Não sei se vocês sabem, mas isso aqui são as músicas inéditas do disco dos Do Beatles. último disco do álbum dos Que Beatles. acabou de sair no exterior e que nós já temos. Quem ganhou o festival? Beat Group. Aê! Olha que maravilha. E essa brincadeira rolou em Porto Alegre até 68, quando eu vim. Daí o Beat Group acabou, o Alemão foi tocar com os Screens, que era uma outra banda de Porto Alegre, que já estava em São Paulo. Acompanharam o Hermes Aquino, que era o guitarrista base do Som 4, a banda dos Beatles, quando ele ganhou o festival com Nuvem Passageira e a Laís Man com Sala de Espera. Você vê como já estava todo mundo já nessa parada. Olha, essa moçada mais jovem nem sabe o que é isso. Não sabe o que é isso, entende? Não sabe o que é isso. Mas esse universo, essas coisas vêm todas conectadas. Então teve o Hermes Aquino ganha um festival da Globo, se eu não me engano. Festival Internacional da Canção. Festival Internacional da Canção e uma música bacana. Então, você vai ver a origem, onde é que isso tudo começou, né? Então, essas coisas, a importância... Começou em Porto Alegre nos anos 60. Não, essa parte. E uma coisa, Carlão, é o seguinte... O pessoal não dá valor a essas bandas pequenas que surgem, mas grandes talentos, grandes joias da música começaram dessa forma. Paralamas, era uma bandinha lá de Brasília, né? Uma bandinha de garagem, por aí vai. Então, a própria Blitz era lá, eles tinham um quadro teatral, né, no Circo Voador. As Drubas, o seu trombone e tal, Regina Casé. O cantor, o guitarrista, Evandro Mesquita. Então, para você ver como a cultura precisa ser... Aliás, eu assisti o Asdrubal, trouxe o trombone no Guairinha, aqui em Curitiba, e depois que a gente saiu do teatro, nós fomos lá para aquele barzinho que tinha no Bourbon Hotel, onde você comia aqueles sanduíches especiais no meio da noite, de madrugada, que era um lugar que ficava aberto, e era assim, um lugar legal. Fomos para lá e ficamos conversando durante o outro cara que trabalhava também com aquele loirão que era da... Fazia aqueles programas humorísticos no Brasil, junto com a Casé e com o Fernando Magalhães. Fernando Guimarães. Ele mesmo. E etc. Conheci esse pessoal lá e ficamos uma noite inteira batendo papo. E eles eram assim... ainda ilustres desconhecidos da cena nacional. Era um grupo underground do Rio de Janeiro que fez sucesso no Rio, do Circo Voador, e que de repente saiu fazendo uma tour e estourou, né? E tinha um quadro que era Patrícia Travassi, se não me engano. Também, que foi mulher do Evandro Mesquita. Que elas faziam duas ripongas, com umas saias todas coloridas, e que eram aquelas melequetas que tomávamos mandrica. Que era as duas que andava assim. Daí, tudo bem? Como é que você tá? Daí as duas chegam assim, para telefonar no orelhão. Daí o orelhão, tudo bem? Porra, mas você tá com uma orelha grande hoje, né, orelhão? E elas faziam esse quadro que era um dos grandes sucessos dos esquetes
do Asdrubal eu trouxe o trombone, entendeu? Mas eu troço que você falou agora há pouco, para essa juventude agora que não conheceu o que é música, né? Hoje nós temos algumas músicas boas, mas antigamente era muita música boa. Você falou daquele conjunto de Porto Alegre que juntava os Beatles, que era o cover da época dos Beatles. Hoje ainda, aqui em Curitiba, se vocês puderem ver um show dos Metralhas, vão ver o Alfreli, é original ainda, né? Os Metralhas. Morreu, né? O Alfreli morreu? Faz tempo. Não, nem não. É. Cara, eu era um puta fã dele. Se assistiu o show dos Metralhas aqui. Metralha, Paulo Hilário. Paulo Hilário também já faleceu. Vitório. O Vitório está vivo ainda. Está vivo ainda. E o, mas o Alfreli, e o Alci, que era o guitarrista base e cantor. O Alfreli, há 2 anos atrás, eu ainda vi show dele ainda. Não, acho que faz mais tempo que ele morreu. Não pode ser. Rapaz, a minha turma tá indo tudo embora, porra. Só tô ficando eu aqui. Mas você não tem permissão para partir, não. Carlão. O Rubio falou que se eu morrer, ele me mata. Ele vai atrás. Carlão, seguinte. Bom, só para vocês terem uma ideia, falando assim como a Arlequim não fez sucesso com a Nuvem Passageira. O outro guitarrista, que era o solo do Som 4, ele foi o segundo guitarrista e um dos vocalistas, junto com o Foguete, do Bicho da Seda, que foi a única banda de Porto Alegre que, quando saiu do seu nicho e fez sucesso no Rio, e acompanhou as Frenéticas na sua carreira e gravou aquele disco e fez a turnê com as Frenéticas no Brasil no auge do sucesso do grupo das meninas. Conta uma coisa, o que você tem de foto dessa época? Bom, de Porto Alegre não tem praticamente quase nada. Alguma coisa você tem? Não, de Porto Alegre não tem. Tá. Mas você a gente tinha umas fotos que, porra, mas isso... Naquela época não tinha celular. Não, eu sei. Até o seguinte, não tinha nem maquininha dessas Kodak. Eu sei. Você tinha que ter uma máquina, realmente, uma Rolleiflex, uma Leica, uma coisa do jeito. E é o seguinte, né? Uma bandinha emergente que ia tocar no clubinho de bairro, não tinha nenhum fotógrafo que ia pegar. No futuro eles vão ser importantes. Não, que a gente vai ilustrar, enquanto você conta algumas coisas, depois, o que você tiver de foto, você me manda, nós vamos espocando aqui para o público. Então vamos lá. A cena de Porto Alegre, mais ou menos, acaba aí, quando o Alemão vai para São Paulo, tocar com os Cleans, ganha o festival lá. O Alemão sai de São Paulo, fica em São Paulo depois que saiu dos Cleans, toca com o Eduardo Araújo no S-Trio, ele e a Silvinha, ele no teclado, porque além de acordeão ele foi pro teclado, mas era a mesma coisa, para ele, na boa. Tinha um guitarrista e um baterista, que era o D'Artagnan, que eu já tinha conhecido da época que os Brazos estavam em São Paulo, que eu passei 3 meses morando com ele lá, quando eu terminei o curso técnico, fui para São Paulo para tentar trabalhar. Aí fiz entrevista na Bosch, na General Electric, nisso, daquilo. Meu avô e meus pais me bancando. Eu disse, não, estou fazendo contato ainda, não consegui nada, mas manda dinheiro. E moral da história. Os Brazos tinham o programa na TV Excelsior, a gente ia para a TV, nos sábados, fazia o programa, tinha todo aquele pessoal da Jovem Guarda que se apresentava no coisa dele. E depois caía na noite em São Paulo, né? Parei de fazer contato, saí do hotel, só fiquei morando no apartamento dele. Aí a gente ia pro Night and Day, que era uma botezinha onde tinha as menininhas da noite, e tinha showzinho ao vivo. Na Boca do Luxo, isso. E o Saloon na Augusta, que era o point mais underground, era uma... isso é do outro lado, da Augusta, não dos Jardins, é o lado que vai lá para baixo, lá para Major Sertório, aqueles lados lá. Que era uma boate tipo Cavern Club, entendeu, cara? Aí nesse salão, o D'Artagnan, que tocava com o Alemão, era o baterista do Som Beat, o Haroldo Binder, que hoje é um luthier entendido de guitarra, mora nos Estados Unidos, e é meu amigo no Facebook. Já tinha, na época, um amplificador Vox e uma guitarra Hofner, da mesma marca que o baixo do Paul McCartney. Tocavam The Who, Stones, Steppenwolf e tudo. Quebravam tudo. Bom, então a gente saía durante o dia, curtia, e à noite dava uma passada lá no Night and Day.
via as meninas e tal, e caía na madrugada no salão, e dele rock and roll. Né? Isso em 67 em São Paulo. Né? Eu tinha 19 anos na época, né? Já estava como outsider, fora de casa. E a dona Negra com os cabelos assim. Ai, meu filho! Meu Deus! Criei para isso, né? Mais ou menos isso. Deus, eu vi. Vai falando lá, tô aí. Então, pô, e daí tinha uma coisa interessante. No Night and Day, aparecia um garotão com umas guitarras que eram imitação da Fender, nos estúdios. Como todos os músicos passavam por lá na noite, ia lá para ver se vendia alguma guitarra, se alguém tinha interesse. Esse garoto era o Arnaldo Batista Dias, que se tornou um dos Mutantes. E ele ia vender as guitarras que o irmão dele, o Cláudio, fazia antes de ele começar a produzir as Regulus, que até hoje é a guitarra preferida do Serginho, dos Mutantes. Então eu conheci o Arnaldo, conheci o D'Artagnan, conheci os artistas do programa da TV Excelsior. Em 67, quando eu ainda era um ilustre desconhecido. Olha uma coisa, os Mutantes é onde surge a Rita Lee. E o rock, praticamente o rock no Brasil, pra valer, né? Não aquele rockinho dos anos 50, nem o Iê da Jovem Guarda. O rock. Então essa senhora Rita Lee, nós estamos falando da banda precursora da Rita Lee, brasileiro. Que daí ela é chamada como um talento, eles veem a capacidade dela, a voz realmente cristalina dela, e aí ela é puxada para dentro. Da Rita, né? Era uma menina super antenada, vindo de uma família já de origem, vamos dizer, americana, já tinha assim um grau de informação muito grande. Sim. Tinha um conhecimento sobre tudo de música, já de rock, assim como o Arnaldo e o Serginho. Tiveram, vamos dizer assim, aquele momento de sorte de entrar na trip da Tropicália, entendeu? E fazer a transição. A transição daquele negócio daquela MPB careta, de violãozinho, bossa nova, para o lance elétrico, como acompanhando o Gilberto Gil em Domingo no Parque, e os Beat Boys acompanhando o Caetano Veloso em Alegria, Alegria. Dos Beat Boys surgiu o Torezana, que era o guitarrista, que depois fez a turnê com o Made Brasil, quando a Chave e o Made fizeram uma turnê nacional. A Chave? A Chave e o Made Brasil. Nós trouxemos o Made para Curitiba em 76, fizemos 2 dias no Círculo Militar, com o círculo completamente lotado, mais de 10 mil pessoas em 2 dias. Antes disso, o primeiro show que teve no Palácio de Cristal do Círculo Militar foi em 1973. A Chave abriu para o Secos e Molhados no auge do sucesso da banda. Sim. E nessa banda tocava o Willy Verdager, que era o baixista do Som Beat, que acompanhou, aliás, dos Beat Boys, que acompanharam o Caetano Veloso, e que eu, Orlando, assistimos em julho no Bebop Lula, que era uma boate de rock em São Paulo, na Santa Amaro, no início dos Secos e Molhados. Eles só tocavam em São Paulo, assim, nesses botequinhos e nessas botinhas de rock. Aí estão lá olhando e dizem, porra, Orlando, isso vai estourar, cara. Olha só, os caras já dançam, nem Mato Grosso, dançando, E a gente conhecia o Moraci Duval, que era o empresário deles. Estava no começo da carreira dos Secos e Molhados. E o Moraci estava na boate. Aí nós sentamos na mesa do Moraci e disse, Moraci, tem um papo para levar com você. Daí qual é? Já pensou levar esse grupo para Curitiba? Não, a gente ainda está aqui, atuando em São Paulo, ver se surge alguma coisa e tal. Não, nós temos uma banda lá, a Chave, conhecemos tudo da cidade, a produção, já fizemos vários shows e tudo mais. Se você topar, a gente pode fazer um show juntos lá, a Chave abre e você se molhado se acha. Mas tem um lugar para isso, a gente disse assim, tem um ginásio de esportes que cabe 5.000 pessoas. Nunca foi feito nada de música lá. Vai ser o primeiro grande show. É inaugurado o Ginásio Cristal ali do Círculo Militar por essa época. Foi por essa época. Estava 73. Por aí. É isso aí. Antes de você começar, abre ali, por favor.
Aqui não tem, aqui é totalmente informal, tá? Isso. Bota muito, tira um aí. Não, Escolha um de cima lá. aqui? Qualquer um. Isso é bom também. Reservado. Essa é a reserva do Praxedes. Certo. Quando você vier aqui participar do programa, já sabe que tem uma reserva do Praxedes aqui atrás. Já? Ah, não, aquilo tá assim, tá assim. Acho que ainda não carregou o suficiente. Vou ter que ir no Manuela. Daí, ele chegou e disse assim, não, então tudo bem, se vocês conseguirem, entre em contato comigo, a gente vê o que faz. Isso era em julho. Ele disse, bom, e como é que fica o negócio? Eu disse, bom, a gente faz toda a produção para vocês, você não precisa se preocupar nada, só chega com a banda lá e toca. Uhum. O resto a gente faz. A gente divide as despesas e vê o que sobrou da renda. E daí, como é que fica isso? Daí ele disse assim, bom, já que vocês vão fazer toda a produção, acho que é legal, 50% para cada lado, tá fechado. Isso era em julho. Aham. Quando chegou dezembro, bicho, o Secos e Molhados estava estourado no Brasil inteiro e era a maior sensação do pedaço. Nunca ganharam tanto dinheiro. Daí nós fizemos X horas de rock no Círculo Militar. Acertamos o círculo, foi o primeiro show que inaugurou o Palácio de Cristal. Palácio de Cristal. A Chave e Secos e Molhados. 5.000 pessoas e saía gente pelo ladrão, cara. Eu lembro dessa época. Eu lembro. Eu era moleque, mas eu lembro. Eu Bom, tinha a tua idade, Brunão. lá pelo meio do Não processo, era tão moleque assim também. a gente já não tinha grana para bancar o resto todo da parada, né? Bom, e agora como é que nós vamos fazer? O pepino tá empinado, a pipa tá voando. E agora? Aí eu digo, bom, falei, pô, vamos falar com o Salha ali no Teatro Guaíra. Era o superintendente Salvo Locuita. Chegamos, Salha, é o seguinte, estamos com um pepino aí, precisamos do teu apoio. O que é? Nós estamos com um show do Secos e Molhado na mão para fazer aqui no Círculo Militar. Vai ser o maior sucesso. Só que a Chave não está conseguindo mais bancar o resto das despesas que tem pela frente até... Isso era outubro, até dezembro, que é a data do show. Nós temos 50% da renda líquida da nossa participação. Precisamos do teu apoio para bancar essas despesas. E daí, da parte da Chave, a gente faz um racha aí do... Você topa? Eu disse, não, tá fechado. Vamos fazer. Olha que maravilha. Bom, é evidente que o circo completamente... Eu não me lembro exatamente qual foi o valor. Eu sei que ficou, não sei se 30% ou 40% para o Teatro Guaíra, nós ficamos com o resto da nossa parte, mas foi uma puta grana, entendeu? Vamos dizer assim, 10 ou 15 vezes mais do que a Chave ganhava por um show muito bem remunerado num dos clubes da cidade. Isso em 73. Em 76, quando a Chave abriu os 2 shows da Rita Lee, com o show Entradas e Bandeiras, só a nossa participação na bilheteria, não me lembro qual era a moeda na época, se era 76, se era Cruzeiros. Cruzeiros, Cruzeiro real. Não, Cruzeiro. 59 mil reais. Naquela época. Aliás, cruzeiros. 50 Foi a anos. participação Dinheiro pra da Chave, que era a participação menor. E era dinheiro pra caralho. Bom, Pô, era dinheiro pra caralho. Puta que pariu. entendeu? Muita grana. Pra época. Então as coisas vão por aí. Daí cheguei aqui, vindo de Porto Alegre, voltamos ao começo, final dos anos 60, começo. Conheci o Ivo. Olha, você não vai acreditar. Eu não lembro se foi aniversário de 15 anos da Sandra ou da Sônia, na Sociedade Garibaldi. Não, foi da Sônia. Da Garibaldi Sandra. era minha mulher, Sônia. Mas foi final de Ah, não, da 60. Sandra também. Outubro, né? Outubro. Então acho que foi Não, novembro. Da Sônia era novembro. Da Sônia era novembro? Novembro. Então foi em novembro, porque eu cheguei novembro. início de novembro. 15 anos da minha prima, a mulher dele, da Sociedade Garibaldi. Chego lá, e o João Carlos Tempes, que era o namorado da minha outra prima, da minha outra irmã da minha mãe, da Eulita, chegou e disse assim, pô, eu sei que você tinha uma banda em Porto Alegre e tal, eu tenho um irmão aqui que tocou nos Primatas, e é guitarrista também, toca nos Primatas e tal, e ele tá aí na festa. Eu disse, pô, então me apresenta, eu tava chegando de Porto Alegre, não conhecia ninguém, né? E o Ivo tava na festa também, né?
Aí sentamos eu, o Ivo, César Tempes, César Mendes, e começamos. O que vocês estão tocando? Essa eu toco. Essa eu também toco. Tá tocando os Beps e seu solista. Que era amigo do meu avô italiano, e tinha aquela banda de baile do Bep, que ele tocava pistão, Aí no Intervalo Nacional, Neto, eu sou neto do Augusto. Me diga uma coisa, dá pra gente dar uma canja aí de umas 2 músicas? Só que nós não temos baterista. Surgiu aqui, tem um guitarrista, um baixista e um cantor. Dá pra tocar o teu... Não, tá lá. Vamos lá e tocamos 2 ou 3 Beatles na festa de 15 anos. Virei amigo do Ivo também, assim, instantaneamente. No ato. No ato. Daí, com aquele fusquinha, a gente começou a se ver. Até que, em 69, aquele meu amigo alemão de Porto Alegre veio tocar aqui na feira do Parque Castelo Branco, com o Eduardo Araújo Trio. Aí me procurou, disse, pô, Marcos, vou tocar hoje à noite com o Eduardo Araújo aqui, se não quer vir no nosso show. O Eduardo Araújo agora está em Goiás, né? Sertanejo e tal. Mas ele e a falecida esposa tocavam rock, então meu canal ele era bom, né? Na época, exatamente. Eu sou o bom, ele é o bom, é o bom, é o bom. Então, só para vocês situar vocês quem é o cara, de quem ele está contando aí. Aí eu fui pro Parque Castelo Branco com o alemão, né? Chegamos lá, pô, né? No palco, né? Você tem uma cadeirinha assim do lado do palco, você vendo o Eduardo Araújo, a Silvinha e o trio deles ali. E aquela gente enorme lá, né? Era uma feira de sucesso, né? Quando acabou, voltamos com a van pro hotel. Estávamos hospedados do Guaíra, ali na Praça Rui Barbosa. E aí tem um adendo. Na época que eu tocava no Beat Group, o Alemão e o Jorge já davam uns pega nos baseados. E eu era um careta, né? Aí a gente ensaiava, acertava todos os arranjos, Quando saía para fazer um show, os dois iam lá para trás do clube, fumavam voltavam, e daí no meio do show começavam a improvisar e saía todo fora de todas as convenções. Aí eu, o Maurinho e o Rui, os outros 3 caretas, tinha que ficar assim, olhando e correndo atrás dos dois para ver para onde que eles estavam indo. Pô, aí uma hora começou a me encher o saco. Um dia eu peguei os dois do flagra, juntei os dois pelo colarinho, pus numa janela e disse assim, seguinte, carinhas, chacoalhando os dois assim, pô, que é isso, mano? Eu era maior que ele. Né? Dizia assim, ó, vocês querem fumar, fume, faça o que quiser. Só que assim, quando tem show, nada, meu. Porque é o seguinte, ou vocês tocam como a gente ensaiou, ou para de fumar. Uma das duas. Do jeito que tá, não vai continuar. Não, tá tudo bem. Aí, pô. Aí quando eu chego no hotel, o alemão chega lá, pede um chá e tal, sobe. Vem aqui no banheiro, que eu quero falar um negócio com você. Você deitou na banheira, enrolou baseado, acendeu, pegou a xícara de chá, peguei a minha, começou a fumar e tal. Deu umas 3 vaporadas e me ofereceu. Isso... 1969. Mas 2 anos depois do Beat Grupo ter acabado e a gente tocou juntos 3 anos. Eu nem me perguntei, pô, lá eu peguei, mandei uma, mandei 2, pum. O que tem para trazer nessa cidade? Pô, tem uma bote aqui, o guarda-chuva, mas 3 quadras daqui, aqui subindo a rua depois do hotel. Um amigo nosso, puta rock and roll, papapá, Luz Negra, Diabo 4, vamos pra lá curtir um som. Então vamos. Aí saímos nós dois completamente chapados, subindo a Emiliano Perneta, assim. Dava 3 passos aqui do lado esquerdo da rua, atravessava, ia pro lado direito, dava mais 3 passos, voltava pro lado esquerdo, e assim, subindo a Emiliano Perneta, assim, zigue-zagueando pela Emiliano Perneta de madrugada. Até que entramos no guarda-chuva. Luz Negra, estroboscópio. Isso não é Emiliano Perneta? Na esquina da Emiliano com a Brigadeiro Franco. Oh, tá. 3, 4 quadras ali do Hotel Guaíra. Quando eu entrei, cara, tava tocando Led Zeppelin. Eu vi aquela porrada do som. Pô, foi assim. Ouvi pela primeira vez um som que eu nunca tinha ouvido na vida. Já tinha ouvido 10 vezes Led Zeppelin, 1000 vezes o Led Zeppelin, mas nunca daquele jeito. Eu olhei para o alemão e disse, o que é isso? Ele disse, pois é, você viu tudo que você perdeu em Porto Alegre?
Olha lá, moçada, Inconfidências Curitibanas, olha aí, ó, cumprindo o que a gente prometeu. Em 69 eu dei o meu primeiro pega no baseado. Então, essa é uma das inconfidências. Aliás, 69 era um belo número, por sinal, também, né? A época maravilhosa. Tô falando da época, né? A época maravilhosa. Mas bom, então eu vou refazer aquela minha confissão, daquela outra historinha que eu falei antes, que não foi o Ivo que apresentou. Fui eu que apresentei para o Ivo. O Ivo virou o maior maconheiro da cidade. Ele acordava de manhã, antes de ele dizer oi, bom dia, ele já acendia um que já estava pronto lá da cama. Que figura! E a gente saía todo final de semana juntos. Era eu, o Ivo e o Rodney, França. E nós tínhamos um trio chamado Som Fúnebre, antes da Chave. E não tinha baterista. Então a gente rodava os clubes de bairro da cidade, Água Verde, coisa do Portão, não sei mais qual, Sociedade Italiana, Sociedade Espanhola, Sociedade Portuguesa, né, tal, atrás das bandas que a gente conhecia os caras. Aí entrava no clube, entrava lá, parava na frente do palco, ficava assim os três, encarando, pô, legal. Dava o primeiro intervalo, assim, dá pra dar uma canja? Não, só uma canjinha, 2, 3 músicas aí. Só isso aqui não tem baterista. Podemos tocar com baterista? Sempre precisando baterista. Tá bom, ganhei aqui. Só que o cara não sabia, né? Um ou outro sabia, de repente, uma das músicas que a gente tocava, mas a maioria não sabia nada. Eu só dizia assim, 1, 2, 3, 4 e vem atrás. E a gente fazia o maior esporro nos bailes. E aí foi indo. Aí teve uma apresentação no festival da música universitária da Universidade Federal do Paraná, em 1970, no Teatro da Reitoria. E a gente fez um show performático no palco. Eu levei umas da indústria do avô lá, aquelas folhas de Flandres. Peguei umas folhas, aí no meio do show, eu parava de tocar o baixo, pegava aquela folha, que aquele negócio dá um som metálico, assim, jogava no chão, esporrado, daí no intervalo pegava de novo, ia lá para trás do palco, chutava os aparelhos. Pô, happening, não era nem um show, era um rap, contracultura total. Contracultura, né? Total. Aí, um amigo do Orlando, que era o Celso Ferraz, tá na plateia, viu aquele negócio e nos convidou para defender a música no festival universitário que ia ter. Aliás, era o Show do Calor, daí ia ter um festival universitário e uma música que ele fez chamada Geleca, que ia participar do festival, tinha sido selecionada. Tá bom. Aí o que aconteceu? Eu tinha um baixo, tinha uma guitarra, mas não tinha equipamento, né? A gente tocava com o equipamento dos outros. Aí o Celso disse, não, eu sou amigo do pessoal da Chave, vou falar com eles, vocês podem ensaiar no estúdio deles, que era na casa do Zito, que era o baixista. Aí nós fomos ensaiar na casa do Zito, foi a minha, já tinha visto a Chave ao vivo na Sociedade Hípica, mas não conhecia os caras. Foi quando eu conheci o Orlando, o Paulinho, o Zito, o Toninho, que era o cantor, e o Franco, que era o baterista. Aí ensaiamos umas 3, 4 vezes lá, quando já estava chegando perto do festival. O Rodney era técnico em telefonia, trabalhava na Siemens. E a empresa mandou ele para uma cidade do interior para fazer a instalação de uma grande central de telefonia. Que assim, na semana, e passar o fim de semana e mais uma semana na época do festival. E daí a gente não tinha guitarrista, né? Porra, aí aqueles ensaios que a gente fez não valeu pra nada. Daí, porra, estamos empenhados. Nosso guitarrista foi... O cara não pode perder o emprego. A empresa dele mandou ele pro interior e não tem um guitarrista pra tocar. Eu digo, acho que você não quer falar com a Chave pra ver se eles defendem a música? Aí, pô, eles continuaram. Então a Chave começou a ensaiar, daí eu ia ver os ensaios, né? Moral da história. A Chave tocando a Geleca ganhou como a melhor letra do festival. Não foi a campeã do festival, mas ganhou como a melhor letra. Só que daí eu, o Orlando e o Celso viramos amigos inseparáveis. E nós três já bombava também. Foi quando saiu o primeiro disco do Led Zeppelin, já tinha o Steppenwolf, Jimi Hendrix, Stones, The Who, etc.
E o Celso tinha um apartamento ali na Marechal Deodoro, quase esquina com o Correio Velho, aquele prédio do lado direito, assim, do mesmo lado do Correio. A gente ia para lá atrás, comprava um pacote daqueles pingos. E era doce de leite, né? Sim. Pingo de leite. Pingo de leite, etc. Porque fumar dava larica. Então, a gente levava um pacote de pingo de leite. Punha a televisão fora do canal, só aquelas vistas, para ver se de repente tinha alguma visão diferente. E punha uma toalha no vão da porta para não sair a fumaça para fora. E dele, Led Zeppelin, pingo de leite, Led Zeppelin, e assim foi, né? Ainda bem que ninguém era diabético, né? Não. Aí o Ivo ia para lá às vezes conosco, né? Só que o Ivo não era daquele cara de ficar parado, trocando ideia, conversando muito e tal. Ele ia lá, dava umas bolas, comia uns pingos de leite e caía fora. Aí nós fomos lá passando, isso aí foi até final dos anos 70. Daí o Orlando chegou e disse assim, porra, a Chave não está mais curtindo ensaiar lá na casa do Zito. Que está com um problema. A gente está pensando em alugar uma casa para montar um estúdio. A gente podia morar junto, né, cara? Fazer uma... Misericórdia. Deus E daí... Sentiu o cheiro da brilhantina? E daí... fazemos um estúdio, se for possível, um lugar que tenha condições da gente fazer um estúdio para ensaiar. Foi quando a gente descobriu aquela casa no alto da primeira quadra da Padre Anchieta, atrás da Telepar. Padre Anchieta, número 31. É uma casinha antiga, assim, de alvenaria na frente, com um murinho baixo, e o resto praticamente de madeira. Só que o terreno era assim, super inclinado. Então, tinha um porão embaixo, que estava assim, completamente abandonado. Né? Mas era perfeito. Só que tinha uma parede de alvenaria, aquelas estruturas de fora, dessa grossura, assim, de tijolo duplo. Né? Pô, fechamos o negócio. Né? Aí a Chave fez alguns shows e tal, juntamos uma grana, fomos na loja, acho que era Ímpar, que era representante da Eucatex, pedimos um projeto para fazer um estúdio com Eucatex, aquelas placas de isolamento acústico. Os caras fizeram toda uma grade em torno do porão, afastado da parede, fizeram serragem para abafar ainda mais o som, daí cobriram com o Eucatex, aí uma porta aqui, e na parede, que dava para saída, assim, a porta daqui, um aquário de vidro, que dava para uma salinha de gravação, onde eu e o Fernando Bittencourt tínhamos 2 gravadores Acais de rolo, fita de rolo, mais um gravador cassete, e a gente gravava fitinha para fora, pirataria. E podia puxar um cabo lá daquela mesinha da Janine, que era a voz do ensaio da Chave, e podia gravar um ensaio ali dentro da cabine. É bom explicar. A pesada de hoje não sabe o que é fitinha. Fitinha de rolo, né? Fita de rolo, daquelas... Você dava com toca-fita. Toca-fita, assim, como se fosse um tiracolo, né? Aí tinha as fitas. Aí até você pegava uma caneta Bic de vez em quando para rebobinar. Isso nas fitas cassete, só que a gente gravava na fita de rolo, no Akai, que tinha era um gravador estéreo, 2 canais, tinha uma qualidade muito melhor que os cassetes. Superior. O cassete não tinha como se editar nada. Entrava e saía o som. Era um registro, né? Não sei o que. O cara queria, vamos dizer assim, não tinha LP, não tinha nada, mas tinha um gravador cassete ou no carro ou em casa. Então ia lá e disse assim, ó, faça uma seleção de 1 hora aí dos melhores. A gente tinha uma pilha de LP de rock, né? Tinha que procurar então, música por música. Picape, uma por uma. Grava essa, grava aquela, para. Então, esse era o meu trabalho. Durante a semana eu fazia a pirataria das fitinhas cassete. E no fim de semana eu fazia. Aí eu cheguei pro meu avô, foi quando eu comprei meu primeiro. O Fernando tinha um Akai, e meu avô me comprou outro, e eu cheguei pro avô, Augusto Senegalés, que era o queridinho dele, disse: avô, é o seguinte, estou trabalhando com essa banda aí, e eu preciso ganhar uma grana, entendeu? Só que eu preciso investir também. Então, eu preciso comprar um equipamento básico de luz para iluminar a banda,
e mais umas luzes de efeito para eu fazer isso nos shows deles. Aí, cada vez que eles se apresentarem, eu ganho uma graninha para mim. Só que eu não tenho dinheiro para comprar esse equipamento. Meu avô foi comigo para São Paulo, cara. Lá na rua das... Santa Efigênia? Onde tem ali aquelas lojas de equipamento eletrônico. Na Santa Efigênia. Direto, entendeu? E tal. Aí comprei 6 spotzinhos pequenos, que tinha gelatina colorida na frente, uma luz estroboscópica desse tamanho, com 3 cores, e um transformador, que, puta, não era só aquela estroboscópica branca, era branca, azul e vermelha. Pô, dava um puta efeito. E uma bolha, que era um aparelhinho que rodava um disco, e fazia aquelas imagens psicodélicas e tal, que usava o Jefferson Airplane em São Francisco, Grateful Dead, etc. O Iron Butterfly. Os próprios Beatles usaram uma épocazinha, os Stones também. Então, pô, a chave tinha o equipamento de som e a melhor iluminação da banda da cidade. Ninguém tinha aqueles efeitos que a gente tinha. Pô, moral da história. Quando a gente tocava no Sírio Libanês, naquelas botinhas dos filhos de fim de semana, começava às 11. 9 horas da noite você tinha fila esperando para entrar. Os caras começavam... Às vezes dava a volta na quadra, bicho, lotava o Sírio, e os caras não saíam da fila. Daí eu quero dizer assim, quando sair 2, entra mais 2. Aí então, a chave fazia o primeiro set, de repente um outro ia embora, daí entrava mais algum. A chave fazia... Às vezes os caras iam pro vizinho, pulavam o muro e queriam entrar até pelo telhado, tentaram entrar no Sírio Libanês uma vez. Marinho, o que você está fazendo aí? Conta pra gente. Fazer um bife de chouriço agora, acabamos com a linguiça, agora vamos num bife de chouriço. Meu Deus do céu. Que é o oferecimento do... La Rampa. Mauro. O melhor restaurante aqui da região. Muito obrigado, Então, Mauro. Mauro. Parceirão. Eu tô vendo que a gente tá aqui descendo a rampa. Vocês precisam ver o atendimento do La Rampa, o Mauro e as meninas que atendem lá. A equipe dele é fenomenal. Maravilha. Não vão se arrepender. Carlão, nós não parece, mas já estamos a 1h10. Já? Juro por Pô, nem Deus. cheguei na chave aí. Tá. Cara, não chegamos nem na chave. Eu sei, querido, eu sei, mas... Vou ter que fazer segundo tempo. Nós vamos... Você volta, né? Quer Você fazer volta. um segundo? Claro que eu quero. Então? Mas agora eu quero que você comece a contar aquela história pra gente. Porque, gente, era o seguinte, eu trabalhei, no ano que eu voltei para Curitiba, 91, eu trabalhei como contato publicitário da Rádio Estação Primeira. Mas não foi lá que eu conheci o Carlão. Lá eu conheci o Elinho, que era o dono, tal. O Mário era meu gerente comercial. Mário, eu quero convidar você para vir contar histórias aqui para a gente também. Mas, 4 anos depois, eu conheço o Carlão. Então já tem 27 anos que eu conheço o Carlão. E o Carlão, quando vem essa turma, Barão Vermelho, essa turma do rock nacional, Kid Vinil, que Deus o tenha e tal, o Carlão era a figura que não podia faltar no camarim. Conta aquela história, como é que você conhece o Frejá. Você estava contando, sensacional, última inconfidência para a gente aqui. Bom, em 1991, eu me formei em jornalismo em 1985, pela Universidade Federal do Paraná. E eu tinha feito uma proposta para o Correio de Notícias, que era um jornal assim, um pouco mais alternativo e mais aberto da cidade, não era tão careta, para escrever sobre música. Mas como eu não era jornalista, nem tinha registro, ficou inviabilizado. Aí, quando eu terminei o curso de jornalismo, a nossa formatura foi em setembro, final de setembro eu bati na porta do Correio de Notícias. Agora show. Ó, é o seguinte, ó. Sou jornalista. Tô armado. Dá para arrumar uma coluninha? Me deram uma coluninha assim, de 3 colunas por 15 centímetros. Era um quadradinho assim. Para escrever sobre os discos e tal. Aí entrei em contato com os distribuidores das gravadoras e comecei a receber LP para fazer resenha. Ótimo, ganhava os discos de graça, tava tudo bom. Não era remunerada pelo Correio. Foi uma proposta graciosa. Eu podia chegar lá e dizer, eu quero... Não, eu quero só o espaço. O resto, meu interesse era ganhar os discos. 2 meses depois que comecei a escrever, aumentaram as 3 colunas para 30. Já era um quarto de página. Olha aí, nessa época, a editora do Correio, não sei se era o Caderno 2 ou o Caderno G,
do Correio era a Roselene Gemael, uma jornalista conceituada, que era minha amiga. Daí ela chegou e disse assim, cara, é o seguinte, tá tendo um bom retorno aí, a coluna de música e tal, mas eu acho que você pode abrir um pouco mais, você pode falar alguma coisa sobre shows que vem para a cidade, isso e aquilo, uma programação, e de repente, se for uma coisa especial, a gente abre a capa do caderno para você na sexta-feira. Porra, beleza. Aí, estourou o Aeroanta um pouco depois, escrevi 7 anos no Correio. Começo de 90, estourou o Aeroanta, aí eu tinha passe livre lá, assistia tudo, shows nacionais, internacionais, e show de blues, show de rock, Festival de Blues Internacional, com Buddy Guy, Charles Marshall White, Little Richard, essas figurinhas assim. Rich Blackmore, guitarrista do Deep Purple, John Kay, Steppenwolf, já com a versão mais recente da banda, que não era os originais dos anos 60, mas John Kay do Steppenwolf, cara que compôs Born to Be Wild. Só isso. Jonah Connor, que é uma guitarrista americana que está em ação até hoje. Roy Rogers, que é um dos maiores tocadores de slide guitar do mundo, considerado pelo Johnny Winter, que é uma fera na slide guitar, como o melhor tocador de slide do mundo. Veio tocar no Aeroanta, depois eu falando com ele no camarim, sobre blues e papapá, ficamos, acho que depois do show, uns 15 minutos conversando, né? Disse, pô, eu quero um autógrafo teu. Daí disse, você tem algum papel aí? Eu disse, puta, não tenho nada, né, cara? Daí, bom, tem só meu talão de cheque. Então me dá uma folha aí. Aí ele escreveu assim, 1 million blues notes. Olha aí que maravilha. Me deu um autógrafo me oferecendo 1 milhão de blues notes assinado Roy Roger. Eu tenho até hoje guardado que maravilha. Esse cheque lá. Então, pô, coisas do gênero. Mas voltando ao Frejá, que era o que você queria falar. Então, quando eu escrevia no Correio, teve o show do Barão, que foi o primeiro show com o Frejá como vocalista da banda depois da saída do Cazuza, que era Na Calada da Noite, que era uma parceria do Frejá com o Luiz Melodia, que era um blues, assim, meio swingado, que era a faixa título do disco. Eles iam tocar no sábado e a minha matéria saía na sexta. Então, a minha matéria do Correio saiu antecipada. E a coletiva de imprensa foi na sexta. Aí eu liguei para o hotel e disse assim, eu quero falar com o produtor do Barão aí. O senhor Nelson Orduña? Eu disse, pode ser, ele é produtor. Aí eu disse, aqui é o Carlos Gerton, jornalista. Eu já fiz a matéria sobre o show do Barão e tal, mas sei que vai ter uma coletiva, eu posso participar. Não, pode vir, sem problema. Belisca aí, Carlão. Sem problema. Bom. Orduña, Carlos Orduña. Nelson Orduña. Nelson Orduña. Pô, se eu vejo um cara falando Nelson Orduña, esse cara deve ser o quê? Um compositor de tango, no mínimo. Boa. Nelson Orduña. Mas não era. Era o produtor da Rita Lee, que trabalhava com a Mônica Lisboa, que era empresária. Pô, agora me engasguei aqui. Se enrosca lá. Enrosca na água que eu enrosco no vinho. E a Judy Spencer, que eram as produtoras da Rita, quando a Chave abriu os 2 shows no Palácio de Cristal novamente, da turnê Entradas e Bandeiras. Foi aí que eu conheci o Nelson Orduña em 76, mas para mim ele era o Duda, que a gente sempre conheceu ele como Duda e nem sabia o nome dele. Aí estou lá na mesa, que montaram no salão onde ia ser coletiva, ouvindo o papo dos outros jornalistas ali. Eu já tinha feito a matéria, não estava tomando nota de nada, só ouvindo. Né? E a maioria dos jornalistas eram aqueles jovens foquinhos de redação, fazendo aquelas perguntas banais e retóricas, assim. Os caras, mal e mal respondia, porque não tinha muito o que falar. Né? Empurrava com a barreira. Daí eu vi que a coisa estava ficando meio monótona, pedi uma parte, disse assim,
Me apresentei e disse, ó, já escrevi sobre o show de vocês, que saiu hoje a minha matéria, de capa do caderno do jornal que eu escrevo, mas com a coletiva só hoje, então eu já publiquei antecipadamente. Mas eu percebi que tem uma coisa diferente na linha musical do Barão, que eu queria que vocês falassem que não foi abordado até agora. Essa parceria que o Frejá fez com o Miss Melodia, naquela da noite, que é um swing meio rhythm and blues, entendeu? Tem uma tripe de violão acústico no show do Barão, que antes sempre foi só instrumentos elétricos. Uhum. E em outras músicas também. Então, pô, esse é um vamos dizer, é um artifício, Um diferencial. um diferencial que os Stones usam nas suas baladas, que o Clapton usa nas suas baladas, como Wonderful Tonight, papapá, os Stones em No Expectation, End e outras músicas, e que agora é uma característica da nova formação do Barão. Então eu queria que vocês falassem sobre essa nova vertente musical. Pô, isso é demais. Eu sempre adorei tocar violão e tal, e a gente naquela coisa mais elétrica, até mais funkeada dos primeiros discos do Barão, nunca tinha a oportunidade de fazer um trabalho nesse sentido. E com isso a gente está abrindo uma nova perspectiva sonora para a banda, e eu estou curtindo demais, porque adoro tocar violão ao vivo, e isso está sendo muito legal. E, porra, Quem está contando isso? o Frejá. O Frejá. Aham. Tá ele e o Guto na coisa. Quando acaba, antes de acabar, de repente, entra um carinha na sala que não estava presente no início da coisa assim. Carlão! Eu olho para lá, Duda! Ô, meu amigo, e daí, cara? Pô, se abraçamos. Aí o Frejá e o Guto abrem os olhos deles também e dizem, pô, o Carlão já conhece esse cara? Uhum. Daí, Duda, eu disse, pô, eu liguei pro Nelson Ordunha para vir aqui na colegial. Aí o Duda disse, Carlão, o Nelson Ordunha sou eu. Eu não acredito. Pô, te conheço desde 76, estamos em 1991 e só agora eu sei que você se chama Nelson Ordunha. Sempre te conheci por Duda. Pô, daí ele olha pro Frejá e diz, esse aqui é meu amigão desde a época que eu era produtor da Rita Lee, os Tutti Frutti, fizemos 2 shows aqui em Curitiba maravilhosos. Pô, e os 2 caras abriram o olho, né? Aí quando saiu todo mundo, o Frejá disse, pô, nós vamos pro Círculo Militar para terminar de montar o equipamento e passar o som. Não tá afim de ir lá com nós? Porra, na boa, não tinha nada pra fazer. Fomos pro circo, eram umas 7 horas da noite. Ficamos até as 2 da madrugada, para terminar toda a montagem, passar o som, passar as músicas, acertar tudo. Quando acabou, o Frejá disse assim, seguinte, eu tô afim de dormir ainda. Eles iam fazer show no outro dia. Vamos voltar lá pro hotel, tomar uma saideira lá no bar e bater mais um papo. Aí começamos a falar de blues e papapá. Daí eu disse pra ele, falei da Chave, todas aquelas coisas. Eu digo, ó, o baterista da Chave, o Orlando, tem um puta estúdio aqui. Sei que amanhã é o dia do show, você vai estar bem ocupado. Mas se você quiser tirar umas fotos legais e tiver um tempo, eu posso te levar lá uma meia hora à tarde. A gente faz umas fotos tuas no estúdio do Orlando, depois ele te manda as fotos pra você. E, pô, é um puta de um fotógrafo, vai ser um lance super legal. Aí eu fui Frejá, porra, topou, cara. Olha só, recém tinha me conhecido, entendeu? E Orlando, na época, Orlando ainda não era o que é hoje. Exatamente. Tava hoje ele é reconhecido. A Chave acabou em 79. Internacionalmente, hoje ele é. Não, mas ele já tinha 12 anos de fotografia. A Chave acabou em 79, 91, ele já tinha... Mas ainda não era o cara que fez agora o Labirinto da Luz do Morro e ficou 3 meses no ar, né? Que maravilha. Uma loucura. Aí liguei pro Orlando, tudo bem, né? Aí fez, botou uma jaqueta de couro, um puta cinturão com uma de lona demais, um anelzão aqui no dedo, de prata e tal, e fomos pra lá. Aí o Orlando fez uma puta série de, pô, mas lá fora, sensacional, em preto e branco dele, e daí tiramos umas 2 fotos lá, nós 2 abraçados. Depois mandei as fotos pra ele, o Frejá adorou, entendeu? E virei amigo do Frejá, assim, instantaneamente. Foi assim, amor à primeira vista, a primeira música, entendeu? Que maravilha. Aí a gente começou a trocar figurinha. Ele vinha pra cá, comprava um negócio pra dar pra ele, ele me fazia um presente do Rio. E isso foi assim, até 97, quando eu já estava na segunda formação dos bartenders, que vai ficar pro nosso segundo round da nossa entrevista. Opa! Ou terceiro. Quem sabe? Já estava gravando o nosso primeiro CD de 95 a 97, ainda não tinha terminado, porque tinha que ter disponibilidade do Carline, que tocava com a Rita, vir para Curitiba, ele e o Franklin e tal.
E o Carlini cruzou com o Frejá em São Paulo num show e falou que estava tocando comigo e tinha uma banda comigo e que a gente estava gravando. E o Frejá simplesmente se ofereceu para tocar uma música conosco. Olha que maravilha! Ele disse assim, pô, eu não posso fazer uma participação nesse disco? Ele, pô, Olha, imagina! Não, pô, uma banda desconhecida. não queremos. Demorou. Uma banda desconhecida de Curitiba. Apesar de ter dois caras que eram o ex do Tutti Frutti, Carlini e o Frank Paulino, o baterista. Mas, pô, ninguém sabia da gente no Brasil. Raramente, assim, um ou outro. Né? E o cara que é o líder do Barão se oferece para gravar no nosso disco, entendeu, cara? Aí o Barão veio tocar no Aeroanta. Eu fui lá na passagem de som à tarde, tô lá conversando com o Duda no camarim, eles passaram o som, só dei um tchau ali de fora e tal, para não interferir, aquelas coisas. Não fico lá pentelhando os caras, porque eu só Sim. aqueles pentelhos que ficam em cima dos caras, não deixam nem os caras trabalhar. Sem respeitar o espaço deles e o que eles estão fazendo. Aí lá pela frente, eu tô sentado com o Duda no sofá, o Frejá aparece lá no alto do palco, assim, põe a cara assim, na porta e diz assim, tudo pronto para amanhã? Eu disse assim, bom, você é que sabe. Eu disse assim, não, para mim tá marcado, inclusive eu tô sem minha guitarra especial para gravar com vocês. Eu digo, então tá bom. Que maravilha! No outro dia, à tarde, fui lá pro estúdio da Áudio Digital, mostramos as músicas para ele escolheu Perdido na Noite e a faixa que abre o CD dos Bartenders, Black Whiskey e Full Moon, com o Roberto Frejá fazendo o solo na música. Que beleza! Olha, meu irmão. E essa é a fase 1 das Inconfidências do Carlão. Que maravilha! É meu primo, hein? Não abro mão. Bruninho, por gentileza, pega esse telefone e faz umas fotos nossas, Bruninho. O Bruninho, meu filho mais novo, ele pode Você vir precisa aqui. dar os créditos para ele. Opa, o Bruno é o nosso diretor de filmagem, nosso cameraman, e assim, pode fazer várias, filhão, faça, Não tem, quantas falei para quiser. você, velho, com o Carlão não dá para fazer uma entrevista. Mas, É uma enciclopédia, mas porra. escuta, veja só, Não, é que uma Rock do coisa liga na Paraná, outra. quando Né? tem que ser... Rock do Paraná, Maravilha, é filho, obrigado. Nós vamos Bom. ter que fazer isso, vamos fazer mais umas 2, 3 e Chamamos volta, de Carlão. novo. Mas Bom, e volta de novo. eu quero Vamos fazer o... agradecer, Carlão, de coração, você ter topado. Não, maior prazer. E eu, Mário, eu não sei você, mas eu me diverti demais. Eu estou me divertindo e o melhor está por vir. Nós ainda vamos comer comida. Nós ainda vamos almoçar, né? Vamos almoçar, mas eu não quero que fique muito longo. Então nós já estamos mais ou menos com 1h20. É isso mesmo, Bruno? 1h20 de gravação. Foi isso. E foi tudo isso. Bom, só quero dizer uma coisa. Eu, como aposentado, não tenho nenhum problema de horário. Não, nós não vamos embora. Nós só vamos fechar ali a câmera e o nosso papo continua. Não, E, eu quero fazer um encerramentozinho só. por favor, fique à vontade. Tá valendo ali, hein? Tá. Quero dizer que foi o maior prazer participar desse primeiro programa das Inconfidências do Praxedes, aqui na cantina do Praxedes, que é uma produção desses dois grandes amigos, sendo que um deles é meu primo, e que, pelo jeito, como eu falo demais, não cheguei nem à metade da história, e pelos que eles já me falaram, vai ter pelo menos uma segunda edição, se não for até 3 edições, não sei Se Deus quanto. quiser, se Deus quiser. E quero dizer que foi um grande prazer e uma honra participar desse pontapé inicial desse projeto. Espero que faça um grande sucesso e conte com o meu apoio porque precisar. Estaremos aí. Muito show, muito obrigado. Parabéns.